Graça e paz, queridos. Nós estamos hoje felizes porque acabamos de tomar a Santa Ceia do Senhor. E como eu estava dizendo para os meus amados irmãos, nós, na semana passada, pregamos sobre cura interior, a cura da alma. E nós usamos como base Aitofel, um homem da alma doente, que por não ter o seu conselho aceito por Absalão, ele foi e tirou a própria vida, revoltado com aquela decepção, por ter sido contrariado, por não ter sido ali aceito o seu conselho. E aí, nós inclusive na quarta-feira comentamos a importância de uma mensagem como essa que pregamos sobre cura interior, porque as pessoas, elas têm muitos problemas, elas têm traumas, elas têm alguns complexos, e as pessoas, no fundo, muitas delas são doentes, e pessoas doentes da alma são pessoas muito complicadas e até perigosas. E nós citamos aquele exemplo que correu no Brasil inteiro, daquele senhor que bateu numa colega, uma funcionária junto com ele, na mesma repartição pública, e foi uma grande tristeza para aquela repartição, para a família, para todo mundo. Então, uma pessoa que tinha dificuldade, então, de convivência. E aí, pessoal, esse tema, ele é um tema muito atual. Bora lá, como construir e manter relacionamentos saudáveis. Você pode ter certeza que um tema como este, ele é de grande importância. Vivemos numa época de muitos conflitos interpessoais. As pessoas estão vivendo cada dia mais estressadas, elas estão mais estressadas. É no casamento, é na escola, é no trabalho. Você acredita nisso? No trabalho. Patrão, patrões, empregados, a polícia. Meus irmãos, as pessoas estão estressadas, relacionamentos delicados, complicados, e as pessoas estão precisando ouvir muito essa mensagem de hoje que nós vamos pregar. E eu quero dizer para todos que nos assistem pelo canal, que você analise bem cada ponto dessa mensagem. E que você saiba também fazer a ligação com a de cura interior. Assista se você não assistiu, tá bom? E compartilhe. Então, pessoal, vamos apresentar aqui algumas orientações, mandamentos. Vamos conhecer aqui as orientações bíblicas para termos um bom relacionamento com as pessoas e manter relacionamentos saudáveis, inclusive dentro de casa, né? Então vamos embora lá. A Bíblia, ela é suficiente as orientações bíblicas, melhor dizendo, elas são suficientes para nos ajudar a construir bons relacionamentos e uma boa convivência com as pessoas, convivência saudável. Essas orientações, elas se apresentam na Bíblia como deveres recíprocos. Ou seja, eu tenho para com você e você tem para comigo. Quando nós usamos a expressão recíproco, quer dizer que você também deve a mim, assim como eu devo a você. Todo mundo ficou entendido? Recíproco é porque eu tenho o dever de lhe dar, mas também você tem o dever de retribuir. Então, essas orientações bíblicas são mandamentos, são deveres recíprocos para construir e mantermos bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Bora lá? Número 1, no caso, letra A. Nós vamos usar as letras pela ordem alfabética.
A Bíblia nos orienta o seguinte: amar uns aos outros como Jesus amou, ou como Jesus nos amou. Você pode abrir no Evangelho de João, capítulo 13, e nós iremos confirmar essa verdade. Se nós tão somente obedecermos esta regra, nós temos tudo para ter um bom relacionamento, termos bons relacionamentos com as pessoas. Olha aí, ó. João 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem pode dizer amém? Irmãos, Jesus nos amou como? De uma maneira muito especial. Irmãos, esse mandamento esse mandamento aqui do amor de Jesus é um amor sacrificial. É um amor que não depende, meus irmãos, de circunstâncias fora do meu propósito. Então nós precisamos, meus irmãos, lembrar desse texto. Veja que Jesus foi claro: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um amor, meus irmãos, profundo, perfeito, maravilhoso. Um amor exatamente como eu falei, sacrificial. Jesus amou os seus discípulos, nos ama de verdade. E não importa o que a gente faça, Ele não vai deixar de nos amar. Olha que coisa profunda, tá bom? Então vamos ver o segundo aí, ó. Vamos ver o segundo, letra B. Saber acolher uns aos outros. Irmãos, a Bíblia fala muito de acolhimento. Romanos 15, verso 7. Veja comigo o que está escrito em Romanos 15, verso 7. Nós temos aí uma orientação apostólica muito importante. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, nós entendemos que este mandamento, esse dever, ele mostra que na igreja, nós precisamos ter essa disposição de acolher as pessoas, não de preconceitos, discriminação, rejeição ou fazer acepção de pessoas. Então nós temos que ter uma atitude natural de acolher as pessoas, de aceitá-las como elas são, de você não ficar fazendo seleção. Não, eu não gosto de fulano, eu gosto de fulano. Não, nós temos que ter essa atitude natural de acolher uns aos outros. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Acolher não significa concordar com a vida pecaminosa. Viu? Isso é muito importante a gente dizer. Porque pode haver uma ligeira confusão de que para que eu aceite a pessoa, eu tenho que concordar. E não é verdade. Nós podemos amar, como o primeiro, falei, podemos acolher, meus irmãos, mas sem concordar com a vida pecaminosa. Ou seja, sermos capazes de dizer para a pessoa: você está errada, eu te amo, se converta. Nós queremos você do nosso lado, nós queremos você na nossa igreja, nós queremos você junto com a gente, mas mude, deixe a sua vida pecaminosa. Essa deve ser a atitude, tá bom? Inclusive com as suas amizades, aí fora da igreja. Você não conhece pessoas que têm uma vida errada? Você sabe como é que você vai agir
não discriminando, não querendo distância, mas tentar ajudar as pessoas, inclusive dizendo a elas que elas precisam mudar para obedecer a Deus, não é? Estar em obediência a Deus, tá bom? Então isso é importante, essa observação. Vamos ver um outro, olha aí, ó. Letra C, saudar uns aos outros. Pastor Isaías, por que que a saudação tem lugar na mensagem de hoje à noite? Meus irmãos, a Bíblia manda a gente saudar uns aos outros. Filipenses capítulo 4, verso 21. Paulo deixa esse mandamento, esse dever muito claro. Olha aí, ó. Filipenses 4, 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Meus irmãos, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. A nossa saudação, meus irmãos, entre o povo de Deus, é uma coisa que ajuda muito os relacionamentos. Sempre que houver uma oportunidade de encontrar o irmão, você deve saudá-lo, fazer os cumprimentos, não é? Cumprimentá-lo, seja na rua, no culto, na loja, no banco, etc. Olha, a saudação, ela é uma grande marca do povo de Deus. Porque eu vejo o meu irmão na rua e eu o saúdo. Na igreja eu cumprimento, saudando com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos dando atenção para as pessoas. No mundo, as pessoas não têm essa atenção que nós damos aqui na igreja. Igreja é lugar de se dar atenção. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Olá, meu irmão, graça e paz. Quando ligamos, muitas das vezes uma ligação é só para dizer graça e paz. Muitas vezes a mensagem que mandamos é só para dizer bom dia, graça e paz. Quando encontramos o irmão na rua, temos prazer de saudar. Irmãos, saudar significa dar atenção, significa dar importância para as pessoas. A importância da saudação é muito grande, irmãos. A Bíblia deixa claro, inclusive, Pedro vai dizer para a gente saudar uns aos outros com o ósculo santo. Ósculo quer dizer beijo. É por isso que no Oriente se pratica a saudação com beijo, né? Então você saúda o irmão também com o ósculo santo. É um sinal de respeito. Eu tenho prazer de pegar na mão do meu irmão. Eu tenho prazer de pegar na mão daquele outro. Eu tenho prazer de pegar na mão dele, de pegar na mão dela. Eu tenho prazer de saudar, porque é meu irmão. E assim a gente dá atenção. Não é maravilhoso? Amém, pessoal? Vamos ver o outro. Olha aí, a letra D. Cuidar uns dos outros. A Bíblia manda a gente ter cuidado uns com os outros. Em 1 Coríntios 12, verso 25, Paulo deixa claro também o nosso dever. Olha aí, ó, 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, com igual cuidado. Irmãos, Paulo está aqui na mente dele a ideia do corpo. A minha mão, se ela adoecer, o corpo todo vai estar doente. Todo o corpo sofre. Se o meu pé direito estiver doente, não é só o pé direito que vai estar doente, mas todo o meu corpo vai estar doente. Assim é o ensinamento bíblico, termos cuidado uns com os outros. E aqui eu quero fazer um comentário. Este mandamento é para nos sentirmos responsáveis uns pelos outros. Este mandamento traz unidade na igreja. Você se preocupa com os outros irmãos ou está cuidando de alguém? Olha o que eu vou lhe dizer. Se sinta responsável pelos outros. Orando,
se preocupando, procurando saber como está. Não é procurar saber da vida alheia, mas se está bem. Irmãos, a igreja deve ter essa visão. Como está o meu irmão? Como está a minha irmã? Como está a família? Por isso que devemos orar uns pelos outros. Interessante. Você tem que se sentir responsável. É coisa do pastor. Eu cuido mal de mim. Está errado. Você não pode dizer isso. Eu cuido mal de mim. Estou nem aí. Isso não é coisa para eu estar me preocupando, não, porque o pastor é que se preocupa com isso. Não. Por isso que você deve orar pelas famílias, pelos casais, pelos jovens, pelas crianças, pelos casais, pelas famílias, por todos, pelos novos convertidos, por aquele irmão que está doente, por aquele irmão necessitado. Devemos nos preocupar com aqueles que estão precisando de roupa, comida, não é? E etc, e etc. Tá bom? Vamos ver a letra E. Olha o que diz a letra E, meus irmãos. Suportar uns aos outros. Irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios 4:2, se você quiser ver aí comigo, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, isso aqui é muito difícil no mundo, irmãos. E se a gente não tiver cuidado, será muito difícil também na convivência na igreja. Porque, irmãos, no mundo as pessoas, elas não toleram. Elas dizem logo, elas brigam. Elas até chegam a dizer e dizem assim, eu não tolero você. Eu não gosto de você. Eu não aguento mais você. Olha aí, a Bíblia manda, irmãos, a gente suportar. Que coisa, irmão. Olha que mandamento, que regra, que dever lindo para a gente manter um relacionamento, ou melhor, construir um relacionamento e manter. Aprendemos a suportar. Diga comigo, suportar. Significa que mesmo que a pessoa não faça aquilo que eu quero que ela faça, mesmo que ela seja diferente de mim, eu aceito. Este mandamento é para vivermos bem com as pessoas que agem diferente de nós. Ou seja, aceitar o diferente. Por isso, suportar. Na igreja não é lugar de dizer assim, eu não suporto mais fulano. Na igreja de dizer, eu estou amando, acolhendo, suportando qualquer irmão, todo e qualquer irmão, porque a Bíblia manda a gente suportar. Estou orando pela mudança, estou orando por ele. Quem pode dizer amém? Olha a letra F. A letra F diz perdoar uns aos outros. Irmãos, é muito difícil a gente conviver com as pessoas e não ser ofendido, não é verdade? Você já foi ofendido, não já? Você já foi injustiçado. Alguém disse algo errado sobre você. Alguém comentou o que não devia ter comentado. E você ficou ferido. Você está ferido porque alguém disse uma coisa. Mas a Bíblia tem um remédio para isso, irmãos. A Bíblia tem a vacina. Numa época que se fala tanto de vacina, não é verdade? Estamos vivendo numa época, desde 2019, que nunca no mundo se falou tanto de vacina. Pois olha, a vacina, irmãos, para boa parte dos problemas de relacionamentos, o perdão. Este mandamento é um dos mais importantes, meus irmãos, da fé cristã. É uma marca. Vamos abrir em Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que texto, irmãos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou.
Nós vamos ver em outras partes da Bíblia, como Colossenses capítulo 3, verso 13, que nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Nós temos na oração do Pai Nosso, Jesus dizendo que se nós não perdoamos, nós também não seremos perdoados. Irmãos, algumas vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, a ferida foi grande. Pastor, a dor foi grande. O mal que ele me fez, pastor Isaías, foi grande. Você pensa que é fácil perdoar, mas a Bíblia está dizendo para você perdoar. Mas estamos falando de coisas grandes, mas também podemos falar daquela ofensazinha pequena, daquele mal entendido. Irmãos, como nós podemos dizer que parecemos com Cristo se temos dificuldade de perdoar as pessoas? Me diga. Será que nós estamos certos em dizer que nós somos servos de Cristo? Se eu não perdoo, se eu tenho dificuldade de perdoar, misericórdia. Nós temos que praticar o perdão e não ter um coração cheio de mágoa, doente, como falamos na semana passada. Poderíamos ler outro texto de Colossenses, mas já citamos. Olha aí, ó. Quem não perdoa sofre 3 consequências. Suas orações ficam bloqueadas. Diga misericórdia. O céu fica de bronze, irmão. De bronze. De metal, quando você não perdoa. Ou seja, as suas orações não são ouvidas. Número 2. Seus pecados não são perdoados. Seus pecados não são perdoados quando você também não perdoa. Está lá em Mateus 6,15. E em terceiro, isso impede o seu crescimento espiritual. Olha, uma pessoa que não perdoa é uma pessoa presa. Ela não pode andar espiritualmente, porque ela não perdoa. E é muito difícil você conviver e não ter que perdoar, porque as pessoas podem cometer erros constantemente. Está entendendo? Muito importante. Vamos para a letra G. Nós estamos mostrando os deveres, os mandamentos recíprocos que servem para construir e manter bons relacionamentos, né? Olha aí, ó. Não julgar uns aos outros. Irmãos, este mandamento evita que o irmão faça pré-julgamentos dos irmãos, dos outros, seja por questões simples ou complexas. Devemos ter muito cuidado e uma atitude de servo, amor e não de juiz. Irmãos, olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu acredito que você também deve dar o braço a torcer. Vamos ser sinceros, bora lá, bora falar aqui bem só para nós aqui. Você não já julgou alguém errado? Porque, irmãos, quantas vezes eu já me enganei com as pessoas? Quantas vezes, inclusive, muitas vezes vem depressa. Você pensa uma coisa ou diz uma coisa a respeito de alguém e em questão de minutos ou dias ou horas e meses, e você vê que você estava enganado. Mas a Bíblia diz para a gente não ter como hábito carnal ficar julgando as pessoas. Claro que tem coisas, situações que as evidências ficam claras. Fulano de tal não presta. Fulano de tal é ruim mesmo. É uma pessoa ruim, perversa, má. Uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa de mau caráter. Está na cara. Mas quando você não tiver as evidências, não julgue pela aparência, não julgue as pessoas. Olha, eu estou com pressentimento, eu estou com pensamento sobre aquela pessoa, está errado. Então nós não devemos ter esse tipo de atitude, tá certo, irmãos? Está lá em Romanos 14, 13.
Se você quiser confirmar nas Escrituras, confirme aí, ó, Romanos 14, verso 13. Paulo dá uma orientação de ouro aí, quando ele diz assim, ó: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não nos julguemos, irmãos. Essa é a orientação. Não façamos isso, tá bom? Bora para a letra H. Olha aí, ó. Letra H. Não queixar-se ou murmurar uns dos outros. Está lá em Tiago, meus irmãos, capítulo 4, verso 11. Se você também quiser confirmar, abra sua Bíblia em Tiago 4, 11, que diz: irmãos, não faleis mal. Tá, irmãos, é Tiago 5, 9, perdão. Não queixar-se ou murmurar uns dos outros. Tiago 5, 9, desculpe. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha como a Bíblia deixa claro. Para a gente, meus irmãos, não ficar se queixando ou murmurando. Este mandamento evita murmuração entre a irmandade. Quando um irmão fizer algo que não concordamos, devemos tomar uma dessas 3 atitudes. Primeiro, suportar calado, se for possível. Perdoar o irmão e ir diretamente ao irmão para admoestá-lo com muito amor. Irmãos, as pessoas não costumam fazer isso. Ah, eu não quero mais nem saber. A pessoa se irrita. E a Bíblia manda a gente ter essa atitude de conversar com o irmão, procurar ajudá-lo, não é? Perdoá-lo, suportar e assim por diante. Eu posso ouvir um amém? Vamos agora para a letra I. Olha aí, ó, letra I. Não falar mal uns dos outros. Meu Deus, olha isso no mundo, irmãos, as línguas. Eita, é um perigo, irmão. Língua que corta mais do que espada. Língua que destrói. As más línguas, meus irmãos. Não falar mal uns dos outros. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 11. Olha, Tiago deixa bem claro: não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Meus irmãos, a lei brasileira, a nossa lei, tipifica, meus irmãos, o fala mal como, meus irmãos, difamação, tá certo? É crime, você está difamando as pessoas. E aí, meus irmãos, a Bíblia tem o remédio: não fale mal. Aí sabe qual é a desculpa que algumas pessoas dão? Estou falando a verdade. Fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez... como se fosse vantagem. E não é vantagem. Olha, na igreja nós aprendemos que o passado das pessoas não as persegue em Cristo Jesus. Olha, quando você aceita Jesus como Salvador, o teu passado não pode te perseguir, sabia? O teu passado não é para te perseguir. Você fez, mas ficou para trás. Olha que coisa maravilhosa. Todo dia a graça de Deus se renova sobre nós. Mas nós insistimos muitas vezes na convivência com as pessoas, de martirizar essas pessoas, e estar ali machucando a vida delas, o sentimento delas, dizendo: você fez isso, você fez isso. Ou então falando mal do que ela fez. A Bíblia tem um segredo: não faleis mal uns dos outros. Olha que coisa, irmãos. Mas pastor, ela fez, ela fez, pois fez.
Mas a Bíblia não manda a gente, a Bíblia não autoriza a gente ficar falando mal dos outros. E aí muitos ainda se atrevem a cometer o pecado dizendo que estão falando a verdade, o que aconteceu. Mas difamar as pessoas, meus irmãos, é crime, é pecado. Difamar as pessoas. Ok? Quando falamos mal de um irmão, estamos falando mal de nós mesmos. Estamos nos dividindo. Falar mal significa ferir, julgar, condenar, rebaixar, macular a imagem, ferir a reputação e o valor de uma pessoa. É uma atitude maligna. E lá em Tiago 3 diz que a língua é destruidora. A língua é destruidora, meus irmãos. A língua incendeia o mundo. A língua provoca divisão e destruição. Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos para a letra J. Olha aí, ó. Não tem inveja uns dos outros, meu Senhor. Irmãos, por que muitos relacionamentos não vão longe? Porque começa-se as invejas. Eu tenho, ele não tem, ele começa a me invejar. Eu não tenho, ele tem, eu começo a invejá-lo. Eu começo a ter ciúme, eu começo a ter não sei o quê. Irmãos, a Bíblia manda claramente, porque nós não devemos ter inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Se você quiser confirmar, veja aí, ó. Gálatas 5, 26, claramente. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que é a inveja, meus irmãos? É um pecado mortal. Está lá em Gálatas 5, 21, diz que um dos pecados que leva para o inferno é a inveja, meus irmãos. Você quer confirmar também? Gálatas 5, 21, olha aí, ó. Invejas, bebedices. Aí eu vou pular para o final. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Invejas, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes, como idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, discórdias, facções, prostituição, impureza. Tudo está no mesmo pacote de pecados que levam para a condenação eterna. Não herdarão o reino de Deus. Portanto, se vigie para que você não caia na inveja, do pecado da inveja. Vigie para que você nunca esteja cometendo esse pecado mortal. É algo maligno. Vamos para a letra L. Olha aí, ó, a letra L. Não mentir uns aos outros. Só voltando aqui um pouco para a inveja. Irmãos, o que é a inveja? Ó, a inveja é incomodar-se com o sucesso do outro e cobiçar os bens dos outros. Eu estou incomodado. Rapaz, eu não estou feliz, não. Eu estou, inclusive, inquieto. O que tu tem, rapaz? Ora, só ele que tem. Eu não. Olha, eu não estou satisfeito. Que vida é essa? Aí a pessoa começa a se incomodar. Irmãos, isso é muito perigoso. Muito perigoso. E além do mais, eu não somente me incomodo, mas eu quero o que é do outro. A qualquer custo. Não importa. Né? Então isso é inveja. Agora vamos para a letra L, né? A letra L é não mentir uns aos outros. Colossenses 3:9 diz para a gente não mentir uns aos outros. Olha aí, ó, 3:9. Colossenses 3:9 diz assim: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmãos, mentira é coisa do capeta, coisa maligna, coisa satânica. E como Paulo disse aqui, nós
somos novas criaturas. Quem pode dizer amém? Então, mentira é coisa do maligno, é um comportamento maligno. O diabo é o pai da mentira, e a mentira é um pecado abominável. Irmãos, na vida nós somos tentados a mentir, mas o cristão tem que ter como marca falar a verdade. Doa a quem doer. Ainda que você sofra, meu irmão, não ceda às pressões do diabo e da sociedade para você mentir. Eu posso ouvir um amém? Agora vamos para a letra M, não é? A última, né? Foi tão rápido, eu pensei que ia demorar um pouco mais. Olha aí, ó. Orar uns pelos outros. Irmãos, leia Tiago 5,16. Tiago 5,16, a Bíblia manda aí nesse texto, orarmos uns pelos outros. Olha aí, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Queridos, muitas vezes a gente não ora nem por aquilo que nós mesmos precisamos, né? A verdade tem que ser dita. A gente vê que as pessoas têm luta. Ô, pastor Isaías, eu estou em falta com oração, não estou orando como devia. Mas, irmãos, olha, arrume tempo de você orar por outras pessoas, de interceder. Muitas vezes essa pessoa que você está intercedendo é uma pessoa doente, é uma pessoa da sua família, é um irmão da igreja. Olha, é verdade que estamos num corre-corre tremendo, estamos numa tremenda correria do dia a dia, mas é por isso que nós seguimos a nossa agenda de oração, que é para ver se a gente não esquece. Você vê que na nossa agenda de oração, naquele folheto verde, a gente tem 21 pedidos para a semana inteira, 3 para cada dia. Como segunda, por exemplo, o dia que nós oramos pelo casamento, pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, pelos primos, pelos tios, por todos, intercedendo. Ontem, por exemplo, sábado, é dia de orar pelos adolescentes, pelas crianças. Eu fico lembrando dos meninos, sabia? Eu fico lembrando dos jovens. E algumas vezes eu menciono o nome, fulano de tal, Senhor. Fulano de tal. Entendeu? Então nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Sabe por quê? Porque a oração do justo pode muito na sua eficácia. E aí, você entendeu essa mensagem? Ou você está dizendo aí, você que está nos assistindo, está dizendo, pastor, isso não é brincadeira não, pastor. Você pensa que é fácil? Pois é, irmãos, eu reconheço. Olha, eu reconheço que não é fácil a gente obedecer isso aqui. Meu irmão, vá passando aí de um por um novamente. Aí vocês vão olhando, recapitulando aí de um por um. Pode, enquanto eu falo aqui. Vão vendo. É fácil fazer isso aqui? É fácil? Não, não é simples assim não. Cumprirmos todos esses deveres, para a gente manter, são mandamentos recíprocos, deveres recíprocos. Eu tenho que fazer para você e você tem que fazer comigo. Não é simples, mas olha aí a nossa conclusão, pode ir lá para o final. Olha aí a conclusão, veja aí comigo a conclusão, ó. Efésios 4:3. A Bíblia é um livro completo, irmãos. Efésios 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu entendo, olha aí, ó, eu entendo que para nós obedecermos a todos esses mandamentos, nós precisamos disso aqui, ó, esforço e diligência.
Pastor Isaías, eu entendo o que é esforço. A gente se esforçar, lutar. E diligência é ser rápido. A palavra diligência é você colocar pressa, para você não ser demorado, preguiçoso. Tem que fazer uma coisa? Então faça rápido. Não fique deitado, descansado, e nunca faz aquilo que é preciso. Diligência. Nós temos que colocar pressa. Nós temos que nos esforçar. Tem que fazer? Tem. Pois é agora. Eu vou fazer agora. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Efésios 4:3. Guarde bem. Tudo isso, porque parece difícil, se tornará fácil se tivermos esforço e diligência. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se inscreva no canal e mande essa mensagem para toda a sua família, para todos os irmãos da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço do seu pastor e amigo em Cristo Jesus, pastor Isaías.